Após a separação, 15 cartões foram cancelados. Em sua nova união, uma verdade divina o congelou. No terceiro ano de Jeoaquim, Elias, o tisbita, se levantou como um farol de esperança em meio à escuridão que envolvia Israel. O reino estava nas garras da idolatria, com o povo se desviando de Yahweh e se entregando a Baal, o deus da fertilidade. Com roupas feitas de peles de camelo e um olhar determinado, ele se tornou a voz do Senhor, clamando por arrependimento e retorno à verdadeira adoração. Em meio a um tempo de grande crise espiritual, Elias entendeu que sua missão era restaurar Notada, a conexão entre o povo e o Deus verdadeiro. Elias, guiado por uma certeza divina, fez de sua jornada um ato de fé e coragem. Quando chegou ao Monte Carmelo, a atmosfera estava carregada de expectativa. Era um lugar histórico, local de adoração fiel a Yahweh, e agora palco de um confronto épico. Os profetas de Baal, em sua frenesia, dançavam e clamavam ao seu Deus sem descanso, mas o silêncio ensurdecedor apenas ecoava em resposta. A frustração dominava o ar até que Elias se ergueu, sua voz firme profetizando: "O Deus que responder com fogo, esse é Deus." Com ousadia, ele apresentou seu holocausto, colocando sua fé em ação. Ao orar, as nuvens de incerteza dissiparam-se quando uma verdade divina foi liberada. Chamas ardentes consumiram a oferta, e o povo caiu de joelhos, reconhecendo a soberania do Deus de Israel. Contudo, a vitória foi breve. Jezabel, a rainha perversa, trouxe sua sombra, ameaçando Elias com palavras de morte. Assim me façam os deuses, e eles o façam ainda mais, se amanhã a tua vida não for como a vida de um deles. 1 Reis 19:2. O coração de Elias foi tocado pela espada do medo, sua fervorosa fé transformada em angústia. Como poderia aquele homem ousado, que desafiou os profetas de Baal, agora sucumbir ao desespero? Os dias de abundância espiritual agora eram limitados por inseguranças envolvendo sua vida e o peso de uma nação perdida diante da corrupção de Jezabel. Em um mundo cheio de dúvidas, a luta de Elias ecoava a busca por uma fé genuína, a batalha entre a confiança em Deus e a realidade cruel que o cercava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A montanha de dúvidas cercava o espírito de Elias como uma tempestade. Ele se perguntava como a verdade divina, que um dia o energizou, poderia agora trazê-lo ao limite do desespero. Em meio ao pânico, ele buscava respostas, esperando que a grandeza de Deus se revelasse mais uma vez. Com a jornada pela frente, a tensão sobre sua fé e o apelo de Deus à sua vida se tornavam cada vez mais intensos. O que aconteceria quando Elias finalmente rompesse as correntes do medo e se voltasse novamente ao seu Deus? O desfecho desse confronto sagrado estava próximo e as raízes da fé de Elias estavam prestes a ser testadas de maneira épica. Elias se afastou da presença da rainha, sentindo o peso da ameaça pairando acima de sua cabeça. Com o coração acelerado, ele buscou um lugar solene no deserto, onde a voz de Deus poderia penetrar sua alma atormentada. Ao se instalar sob um zimbro, caiu em oração, clamando por um alívio que parecia distante. O sol escaldante queimava seu corpo cansado, mas a tempestade interior era mais devastadora.
Senhor, já não posso suportar. Leva minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Disse ele em um misto de desespero e frustração. A solidão envolvia sua alma, e a sombra de Jezabel parecia cada vez mais longa. Enquanto Elias se deixava levar pela amargura, um profundo sono o tomou, e a cena ao seu redor se silenciou. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não esqueceu de seu profeta. Um anjo do Senhor apareceu a ele, tocando-o e dizendo: levanta-te e come. 1 Reis 19:5. Ao abrir os olhos, Elias encontrou pão assado à beira de uma brasa e um jarro de água. O sustento celestial não apenas nutria seu corpo, mas também alimentava o espírito exaurido. Ele comeu e bebeu, e tendo recebido força daquelas refeições divinas, voltou a dormir. Após o segundo toque do anjo, Elias levantou-se e comeu novamente, sentindo-se renovado. O Senhor sabia que o caminho à frente seria longo e necessário. Ele deveria viajar até o Horebe, a montanha de Deus, onde os sussurros do Criador esperavam por sua atenção. Saindo do esconderijo, começou uma jornada de 40 dias pelo deserto, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Quando Elias chegou ao Horebe, ele se abrigou em uma caverna. O lugar era sagrado, um espaço de revelação e reencontro com o Altíssimo. Enquanto estava ali, a palavra do Senhor veio a ele. Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. Com um tom de angústia, Elias respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam pela minha vida para a tirarem. 1 Reis 19:10. O Senhor, entendendo a fraqueza de Elias, ordenou que ele se apresentasse no monte perante ele. Um grande vento e um terremoto surgiram, seguidos de fogo. No entanto, Yahvé não estava em nenhuma dessas forças poderosas. Então, um suave murmúrio de vento trouxe a presença divina, revelando a Elias que Deus não sempre opera nos estrondos, mas nos sussurros silenciosos. O Senhor reafirmou o chamado de Elias e revelou os planos soberanos que tinha para Israel. Vai e volta pelo teu caminho. 1 Reis 19:15. Instruiu Deus, lhe ordenando que ungisse Azael como rei sobre a Síria e a Jeú como rei sobre Israel. Além disso, Deus prometeu que deixaria um remanescente fiel de 7.000 em Israel, que não haviam se curvado a Baal. Uma mensagem de esperança em meio à apostasia. Elias, agora revigorado e fortalecido pela presença de Deus, entendeu que sua batalha não era apenas contra a rainha perversa, mas também uma luta pelo coração de uma nação. A revelação do Senhor acendeu uma nova chama em seu ministério. Ele havia testemunhado o poder do Deus vivo, e seu temor foi substituído pela confiança renovada em seu plano soberano. No entanto, à medida que Elias partia, um novo dilema surgiu diante dele. Enquanto as palavras de Deus reverberavam em sua mente, uma pergunta ainda pulsava no fundo de seu ser. O que o esperaria ao retornar? O reino estava repleto de opressão e idolatria. Qual seria o resultado de sua ousadia? O sofrimento do justo poderia levar a um novo despertar ou a um novo tormento. E assim, Elias partiu do Horebe, caminha para um novo capítulo de sua vida, sem saber que a batalha do Senhor se intensificava. Uma guerra espiritual estava prestes a ser travada, e as promessas divinas revelariam em breve sua gloriosa manifestação. O que acontecerá quando o plano de Deus se revelar plenamente? O céu aguardava ansioso para atender ao clamor de seu profeta. E o destino de Israel estava nas mãos da providência divina, prestes a desvelar um mistério. Elias partiu do Horebe com a coragem renovada, mas seu coração estava pesado com as incertezas que o aguardavam. A estrada diante dele era árida e solitária, refletindo seu próprio estado de espírito. Cada passo que dava
O levava mais para longe do aconchego da montanha onde se encontrara com Deus, e ao mesmo tempo mais próximo de uma confrontação que poderia mudar o destino do povo de Israel. Enquanto caminhava, as palavras da ordem divina ecoavam em sua mente. Vai e volta pelo teu caminho. 1 Reis 19:15. O que significava isso? Como ele poderia trazer um remanescente fiel à vida em um reino tão repleto de idolatria? A sombra de Jezabel pairava como um espectro sobre o futuro que ele tinha pela frente. Após dias de viagem, Elias finalmente chegou a uma cidade de Israel, onde a opressão de Baal dominava os habitantes. A sabedoria e a coragem de Elias se uniram ao mesmo tempo em que ele reconhecia que sua missão não seria fácil. Ao entrar na cidade, encontrou um grupo de israelitas reunidos, suas faces marcadas pelo desespero e pela dúvida, e a atmosfera carregada com o aroma de ídolos em altares. Sua alma se agitava ao observar esse estado deplorável, mas ao mesmo tempo ele soube que ali estava o campo de batalha onde sua fé deveria entrar em ação. Elias subiu a um monte próximo e, em um grito de desespero, clamou ao Senhor: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, dá-me forças. Ele esperava que o povo olhasse de volta para o seu Deus, mas a realidade era dura e o desprezo aos preceitos de Deus habita no coração da nação. Assim que desceu do monte, dirigiu-se a uma pequena reunião do povo, suas vozes sussurrando palavras de desânimo. Ó povo de Israel, começou ele, sua voz ecoando com autoridade. Até quando hesitareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, então segui-o. 1 Reis 18:21. A presença intensa de Deus era palpável ao redor dele, como um fogo ardente que exigia resposta. A princípio, não houve qualquer resposta, apenas olhares confusos. Mas a determinação de Elias não vacilava. Ele sabia que para provocar um despertar seria necessário mais do que palavras. Com um plano audacioso em mente, convocou os profetas de Baal para um desafio que se tornaria lendário. Um sacrifício a cada um oferecido ao Deus que respondesse com fogo. Os profetas de Baal, em sua arrogância, aceitaram o desafio, confiando em seus rituais e em sua deidade impotente. Elias observou com um misto de tristeza e compaixão, enquanto eles clamavam e cortavam a si mesmos em uma tentativa fútil de despertar uma resposta de suas deidades. Quando chegou sua vez, Elias se virou para o Senhor, e em um ato de fé, construiu um altar a Yahweh com 12 pedras, representando as tribos de Israel. Deus, mostra a este povo que tu és Deus e que eu sou teu servo. Ele orou em lágrimas. Fez o sacrifício de um novilho e, em um ato de fé extraordinária, mandou que trouxessem água, a qual era escassa, e a derramou sobre a oferta e sobre o altar. No momento em que Elias levantou os olhos ao céu e clamou, um fogo do Senhor desceu, consumindo a oferta, as madeiras e até as pedras do altar, trazendo os presentes à reverência absoluta diante do Deus vivo. Os israelitas caíram com rostos ao chão, proclamando: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Entretanto, entre o clamor do povo e o resgate espiritual emergente, uma espectre persiste. Jezabel não aceitaria passivamente essa vitória. O que se seguiria? O peso do confronto entre a luz e as trevas estava apenas começando a se revelar. A guerra espiritual prometia complicações, e a ira da rainha estava prestes a ser desencadeada em toda a sua intensidade. Elias percebeu que a batalha estava longe de terminar. O destino da nação dependia não apenas de um milagre, mas da lealdade contínua e da necessidade de um despertar duradouro. Com a certeza de que mais desafios o aguardavam, ele se preparou para enfrentar a fúria de Jezabel, sabendo que a divina soberania estava em movimento. Os céus ressoavam em silêncio, aguardando a próxima etapa do plano de Deus.
O que aconteceria agora que Elias havia proclamado a grandeza do Senhor para um povo cativo? As revelações do céu e as tramas da terra estavam prestes a se confrontar em uma dança sagrada de fé e coragem. O clamor divino ainda reverberava na mente do profeta, e um novo mistério se desenrolava à frente. O que estaria por vir? A tensão pairava no ar, enquanto Elias olhava para a cidade, sentindo um peso no coração. O clamor do povo ressoava em seus ouvidos, mas a opressão que se sentia era palpável. Ele sabia que a vitória sobre os profetas de Baal havia trazido momentânea alegria, mas que não duraria se a raiz da idolatria não fosse totalmente extirpada. Assim que a nuvem da euforia começava a se dissipar, a sombra de Jezabel pairava, densa e ameaçadora. Um mensageiro passou pelo meio da multidão, agitado e apressado, sua roupa esvoaçando como uma bandeira de alerta. Ele veio do palácio. A fúria daquela que se autodenominava rainha era notória mesmo em sua voz trêmula. Jezabel enviou uma mensagem. O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Possuirás a cabeça de Elias até o pôr do sol, se não fizeres o que prometeste, anunciou o mensageiro, suas palavras pesadas como um fardo celestial. O rosto de Elias empalideceu. O mesmo Deus, que respondera com fogo, agora permitia que a ameaça da morte da rainha o perseguisse. Ele se retirou imediatamente, o espírito de coragem encolhendo-se como sombra ao sol poente. O profeta fugiu, atravessando a cidade em direção à solidão do deserto. O que aqueles olhos que haviam visto a glória de Deus estariam agora enfrentando? A solidão e o desespero engoliam sua alma. Longe dali, sob um zimbro solitário, caiu em desânimo, orando em sua necessidade aguda. Senhor, basta! Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Enquanto a escuridão caía, um anjo do Senhor tocou seu lado, dizendo: Levanta-te e come. Elias olhou para o lado e viu um pão assado em brasas e um jarro de água. Ele comeu e bebeu, a força do alimento divino rejuvenescendo seus músculos cansados. Deus não o abandonara. Mesmo em sua fraqueza, ele enviava socorro. Recuperado, Elias partiu mais uma vez durante 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o Monte de Deus. Ao entrar na caverna, ele se pôs ali, contemplando sussurros da presença divina. Na respiração silenciosa da caverna, o Senhor questionou: Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. Sempre foi com zelo que trabalhei para o Senhor dos Exércitos, respondeu Elias, sua voz carregada de cansaço. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Eu fico sozinho, e agora buscam a minha vida para tirá-la. A solidão tomou conta do coração do homem de Deus, fazendo-o sentir-se como um último bastião em um mundo de destruição espiritual. Porém, a resposta do Senhor trouxe um novo toque de esperança ao seu espírito. Saí e pôs-te neste monte perante o Senhor, e eis que o Senhor passava. O vento forte, o tremor de terra e o fogo passaram diante dele, mas o Senhor não estava nas manifestações grandiosas. O suave sussurro da brisa trouxe uma consolação que se mesclava com o poder e a majestade. Elias, vai e unge a Hazael como rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nunsi, ungirás como rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, ungirás como profeta em teu lugar. 1 Reis 19:15-16. Uma tarefa monumental, porém clara, se desenrolava diante de Elias. Um novo círculo de liderança que se levantaria para combater a apostasia no reino. Mas antes que ele pudesse absorver a profundidade da instrução, uma nova revelação pairou no horizonte. É certo que eu deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Em cada um desses,
O Deus da aliança estava se movimentando. A esperança e a continuidade do verdadeiro culto estavam preservadas, mesmo em meio à devastação. Elias voltou com a certeza renovada, mas a guerra não estava vencida. O braço da soberania divina havia sido estendido, mas os desafios seriam imensos. O espírito da idolatria não se renderia facilmente e a guerrilha espiritual se intensificaria. Com a mão de Deus, dirigindo cada passo, Elias seguiu a ordem divina, mas o preço da obediência seria alto. Um novo impulso movia-se nas trevas, e as forças de Jezabel se preparavam para um conflito que faria a história de Israel se desenrolar de maneira não vista antes. O que mais o Senhor revelaria ao seu profeta? Nas profundezas da nossa desobediência e fraqueza, mesmo assim, se entrelaçava um plano soberano que prometia a redenção do seu povo. A história de Elias estava apenas começando a mostrar a grandeza do amor e da graça de Deus. O que estaria prestes a acontecer? Elias desceu do Monte Horebe com um coração reinvigorado, mas não desprovido de temor. Ao longo do caminho, refletia sobre as palavras do Senhor. Ele sabia que ungir Hazael, Jeú e Eliseu não eram simples atos. Eram movidos por uma intenção divina que se desdobraria em uma batalha entre fidelidade e idolatria. Em sua jornada, Elias sentiu a crispação do ar, como se a natureza estivesse em espera. A terra sob seus pés parecia tremer de expectativa, e os céus acumulavam nuvens escuras, quase como se o próprio universo estivesse ciente do conflito iminente entre o bem e o mal. Assim que chegou a Abel-Meolá, a cidade onde deveria encontrar Eliseu, seu olhar fixou-se em um jovem arado com 12 juntas de bois que trabalham sem descanso. Ali estava o escolhido de Deus, e a presença do Senhor pairava sobre aquele campo. Elias, tomado por uma coragem renovada, se aproximou. Ele lançou seu manto sobre Eliseu, não como um mero gesto, mas como a transferência de um pesado legado. O jovem, alarmado, mas com visão aguçada, entendeu instantaneamente. Ele abandonou os bois correndo atrás do homem de Deus. "Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei", clamou Eliseu. "Vai, pois o que fiz por ti", respondeu Elias, sua voz infundida com autoridade divina. Assim, Eliseu retornou por um breve momento, mas seu coração estava agora voltado para a obra do Senhor. Dessa forma, Elias encontrou-se não somente com Eliseu, mas um novo ânimo. Com cada passo, o peso que sentia em seu coração parecia se dispersar em favor de um convite à ação. O claro comando do Senhor era eloquente em sua mente. Hazael, Jeú e Eliseu não apenas sustentariam a ordem divina, mas, juntos, simbolizariam a resistência contra a opressão. À medida que Elias realizava suas tarefas, a sombra de Jezabel se tornava uma presença opressora. Rumo à cidade, sentia que os ventos de mudança sopravam, mas também traziam a neblina da dúvida. Ele havia sido escolhido por Deus, mas essa escolha geraria reações antagônicas e profundos custos. Logo, as notícias do retorno de Elias estavam se espalhando como um canto de guerra na consciência de Jezabel. A rainha já havia se estabelecido em seu reinado de terror e idolatria, e a chegada do profeta exigiria uma resposta de sua parte. As palavras do mensageiro ainda ecoavam nas mentes de muitos: "Possuirás a cabeça de Elias até o pôr do sol." A ira de Jezabel era uma tempestade a se esperar, e as retaliações estavam prestes a ser disparadas. A fúria de uma mulher em posição de poder, a idolatria corrompendo os corações, e a escolha de um jovem profeta carregando o manto da promessa. Tudo isso desenhava um cenário de intenso conflito que se aproximava rapidamente. Uma fumaça se erguerá em espiral. Uma batalha não apenas entre Elias e Jezabel, mas entre a luz e as trevas. Com a determinação de prosseguir,
Elias voltou-se em direção à missão que o aguardava, e no instante em que se preparava para confrontar os poderes opressores, sentiu-se estender diante dele uma visão clara. O Senhor lhe mostraria em breve que a luta seria uma manifestação de sua vitória sobre a idolatria, e que os dias escuros que se aproximavam seriam permeados com uma luz de esperança. O que mais o Deus de Israel revelaria a Elias na alvorada desse novo confronto? As palavras a serem proferidas, as decisões de Eliseu que moldariam o futuro, a resistência dos 7.000 que não se prostraram diante de Baal, um plano divino em execução, uma colisão de reinos que estava para se desvelar. A terra aguardava ansiosamente. Eis que a tempestade estava vindo, mas também a salvação do Senhor. Qual seria o próximo passo do profeta? A batalha espiritual começaria, e com ela, a revelação do propósito divino que prometia mudar o destino de Israel. Elias e Eliseu caminharam juntos, suas almas entrelaçadas pelo propósito divino. O coração de Elias pulsava com as promessas do Senhor, mas, mesmo assim, uma névoa de ansiedade encobria suas esperanças. A cidade de Samaria se ergueu à sua frente como um bastião da idolatria, e os ecos do passado de Elias sussurravam advertências em sua mente. Lembra-te do que aconteceu no Monte Carmelo? Ele murmurou para Eliseu enquanto atravessavam os portões da cidade. Lá, os profetas de Baal clamaram e não foram ouvidos. Mas o Senhor respondeu com fogo. Ele sempre responde, mas o preço da fidelidade é elevado. O jovem profeta observava, admirando a determinação em seu novo mentor. Contudo, no fundo de sua alma, uma inquietação nascia. Com a sombra de Jezabel pairando sobre eles, a luta que se avizinhava seria muito mais do que um combate físico. Tratava-se de um confronto espiritual que reverberaria em gerações. Ao chegarem à praça, um murmúrio se espalhou pela multidão. Os olhares se voltaram para Elias, e ele sentiu o peso de cada expressão que ali estava. Alguns eram de esperança, outros de temor, e muitos estavam manchados pelo medo resultante da tirania da rainha. A cidade estava dividida, assim como o coração de seus cidadãos. Profeta do Altíssimo, o que trazes a este lugar? Gritou um dos anciãos, seus olhos repletos de dúvida, mas também de expectativa. A expectativa do povo era palpável, como um fio tênue a conectar suas vidas ao destino que parecia flutuar sobre eles. Trazer a voz do Senhor, respondeu Elias, sua voz ecoando firme. Um chamado ao arrependimento. Por muito tempo vocês têm prostrado diante de ídolos, mas o Deus de Israel torna a sair ao seu encontro. Ele está aqui, pronto para acender a chama da verdadeira adoração. As palavras penetraram os corações, mas ainda assim uma sombra de desconfiança se apoderou de muitos. Afinal, Jezabel exercia seu domínio com punho duro. Enquanto Elias falava, um arrepio percorreu a multidão quando uma figura conhecida se destacou nas sombras. Jezabel, com seu esplendor e sua ira, aparecia como uma rainha entre isso e a resposta espiritual que se desenrolava diante dela. Elias! Vociferou ela, seus olhos brilhando com uma intensidade inflamável. Teus dias de profetizar me afirmarão como uma mulher a ser temida estão contados. Aquele que não se curva será lançado ao fogo, e não me refiro ao fogo celestial. Elias sentiu como se os céus se partissem em reação à sua afronta. O desafio já havia sido lançado, uma batalha que não era apenas entre a vida e a morte, mas uma luta entre a verdade e a mentira. Com um olhar fixo, ele ergueu sua voz sobre o clamor crescente da multidão. Se o Senhor é Deus, sigam-no. A declaração ressoou como o trovão que arrebentava os céus. Se Baal é Deus, então sirvam a ele. Porém, saiba que a cada chamada que não respondem, um ato de misericórdia é perdida. A multidão estava em choque, mas um pequeno grupo começou a murmurar.
as sementes da fé começando a ser plantadas novamente. Nesse meio tempo, uma expressão de ódio subiu nos lábios de Jezabel. Tu te enganaste, profeta. Daqui a 3 dias receberás o salário de tua ousadia. A cidade não precisa de mais incertezas, mas do calor do Baal. Estou pronta, e venha o que vier. E enquanto a tensidade pairava no ar, Elias checou Eliseu, que o olhava com firmeza. O jovem estava pronto. Ele sentia a luz do Senhor em seu interior. E ao fundo, uma voz mais suave sussurrou ao ouvido de Elias. Estou contigo, mesmo quando os ventos sopram rancor e a sombra de Jezabel encobre a luz. Eis que naquela tempestade espiritual, o chamado de Deus se renovava. Mas as palavras de Jezabel ecoavam e, como uma serpente astuciosa, aumentavam a pressão sobre o profeta e seu discípulo. O Senhor estava se movendo em silêncio, mas o que mais se revelaria nos próximos dias sob a sombra do iminente conflito. A batalha estava prestes a aquecer, uma tempestade espiritual aguardando o confronto resultante. Que novo milagre Deus poderia trazer àqueles que se mantivessem firmes na fé? E as horas foram passando, e o clamor da multidão em Samaria não se apagava. Elias e Eliseu, imersos na tensão palpável, sentiam que o tempo e a cidade estavam à beira de um colapso. O profeta levantou os olhos aos céus, buscando fervorosamente a direção divina. Em meio ao tumulto, a voz de Deus ecoou em seu espírito como um sussurro profundo. Esta cidade não será consumida. Eu resgatarei um remanescente. A multidão se aglomerou, dividida entre a fúria de Jezabel e a esperança nas palavras de Elias. Alguns murmuravam, inquietos pela ameaça iminente da rainha. Outros, no entanto, começaram a ser tocados pela mensagem de arrependimento, suas almas ansiando pelo verdadeiro Deus. Eliseu, ao lado de seu mentor, sentia o pulsar da expectativa. O impacto da escolha que fariam alteraria não apenas os seus destinos, mas o futuro de Israel. Elias! Gritou um homem do povo com fervor crescente. O que faremos agora? A palavra de Jezabel nos assombra. Devemos clamar a Baal ou buscar ao Senhor? A pergunta cortou o ar gelado da tarde. O céu, sobrecarregado de nuvens, parecia aguardar a resposta. Elias, tomado pela coragem e pela inspiração, ergueu a mão. Se o Senhor é Deus, ele clama por sua casa. Portanto, escolha hoje. Se Baal é Deus, sigam-no. Mas se o Senhor é Deus, então aceitem a sua alvorada. Nesse instante, uma onda de murmúrios tomou conta da multidão, crescendo em intensidade. Os corações começaram a ser moldados pela verdade que emanava da voz de Elias. Os lábios do profeta se moveram, e a oração ao Altíssimo brotou. Deus eterno, desce e manifesta teu poder. Deixa que a palavra que é feita carne se faça revelação entre nós. Jezabel, observando a cena, sentiu a raiva e a desolação a consumirem sua alma. Este homem busca arriscar nossas vidas. Ele não conhece o poder do Baal, gritou cada palavra carregada de veneno. Eu mandarei que ele pague caro por sua insolência. Em 3 dias ele terá sua resposta. Um silêncio medonho pairou após suas palavras. As ameaças da rainha pairavam, como uma sombra pesarosa sobre os que ouviam. Mas, sob essa opressão, um pequeno grupo de fiéis começou a se reunir ao redor de Elias. Eram pessoas que haviam sido tocadas pelo ressentimento aos ídolos e que agora viam uma centelha de esperança. Profeta, nós queremos retornar ao nosso Deus, afirmou uma mulher com lágrimas nos olhos. Não queremos mais viver na escuridão. Ouvindo essas palavras, Elias procurou Eliseu, que o fitava com firmeza. A determinação do aprendiz era evidente. Iremos enfrentá-la, não é? Perguntou Eliseu em voz baixa, um ardor nas suas palavras. A hora de agir chegou? Com um aceno determinado, Elias olhou para a multidão. Reúnam-se vocês que creem. Vamos ao Monte Carmelo, e ali
o Senhor nosso Deus se mostrará. Vamos, e que os falsos deuses se calem. A multidão começou a seguir Elias. Desciam pelo caminho irregular, e as esperanças renovadas começaram a brilhar nas almas. No entanto, enquanto a confiança crescia, um temor sombrio envolvia a mente de Elias. A batalha que se armava seria feroz, e 3 dias pareciam um sopro, e o tempo cobria uma revelação ainda não revelada. Quando se aproximaram do monte, um som distante começou a ecoar através das montanhas, como um rugido crescente que reverberava nas rochas. «Que é este som?» questionou Eliseu, a voz firme, mas na sua mente a inquietude crescia. Ao chegarem ao cume, o ar tornou-se eletricamente tenso. Um novo desafio estava por vir, imerso não apenas em rivalidade, mas em um confronto divino. Assim como Deus havia enviado fogo anos atrás, Elias sabia que ele precisava mais uma vez. Poderia o Altíssimo agir diante da idolatria e da opressão que dominava o reino? Mas o que eram aquelas nuvens, senão os sinais dos propósitos soberanos de Deus? Ouvindo, sentindo e esperando, Elias sagrou a promessa indelével que aguardava em cada coração fiel. O exército da rainha pode se levantar, mas o plano do Senhor prevalecerá. E enquanto o sol brilhava intensamente ao anoitecer, grande era a expectativa das revelações que ainda aguardavam. O que, afinal, estavam prestes a testemunhar sob o olhar do Senhor, o verdadeiro Deus de Israel. Em meio ao silêncio tenso que envolvia o Monte Carmelo, a presença do Senhor pairava como uma nuvem carregada de majestade e poder, prestes a se manifestar em um espetáculo de glória. As palavras de Elias ecoavam na mente de cada um que estava presente, amplificadas pelo próprio clamor do Espírito. Escolha hoje a quem servir. Era uma convocação, um chamado divino que reverberava entre os que buscavam ao Senhor. Os rostos da multidão estavam marcados pela expectativa e pela ansiedade. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura, enquanto as sombras começavam a se alongar, como se o próprio tempo estivesse se dilatando diante da iminente revelação. Elias olhou para seu aprendiz, Eliseu, cujos olhos brilhavam com determinação. O momento havia chegado. O testemunho contra Baal não poderia ser tardio. Foi então que Elias ordenou: preparem 2 bois, um para mim e outro para os profetas de Baal. Cada um prepare o seu sacrifício, mas não acendam o fogo. O Deus que responder com fogo, ele é o verdadeiro Deus. Envolvidos pela fervente expectativa, todos concordaram com fervor. Os profetas de Baal, confiantes em sua força, foram os primeiros a se adiantar. Com danças e gritos, clamavam pela intervenção de seu Deus, a voz de Jezabel ecoando em suas almas. Ó Baal, responde-nos! Rogavam, cortando-se com facas e lancetas, como era seu costume, acreditando que tal sacrifício os tornaria dignos de um milagre. A aparente ausência da divindade reforçava a tensão. O sol, agora só uma sombra do que fora, parecia mover-se para trás da montanha. Elias, vendo o frenesi dos profetas de Baal, não conteve o discernimento que lhe fora dado. Com um sorriso irônico, ecoou entre eles: clamai em alta voz, pois ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou distante, ou quem sabe, esteja em viagem. Ou talvez esteja dormindo e precise acordar. Suas palavras cortantes provocaram o clamor ainda mais frenético dos profetas, que sucumbiam a desespero. Depois de horas de clamor e dano, Baal não respondeu. A apatia das divindades fabricadas se fazia evidente e um silêncio profundo preenchia o ar. Os filósofos de Baal olhavam perplexos e a sombra da dúvida começava a descer sobre eles. Então chegou a vez de Elias. Ele construiu um altar usando 12 pedras, conforme as tribos de Israel, e arrumou bois em sacrifício sobre o altar.
Em um ato de profunda reverência, ele pediu que trouxessem água, e 3 cântaros cheios foram derramados sobre a oferta e sobre o altar. O líquido desceu pelas pedras e encharcou a valeta ao redor. Agora, Senhor, mostra a este povo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que, segundo a Tua palavra, fiz todas estas coisas. Ele orou em voz alta, com um fervor que ressoava nas montanhas. A oração carregava em si uma promessa de redenção e um pedido de afirmação do santo nome. No instante que suas palavras fundiram-se com a terra, uma chama desceu do céu. O fogo do Senhor consumiu o sacrifício, as pedras e a água. Não havia dúvida, Deus se havia manifestado com poder, e a multidão, estupefata, caiu com o rosto em terra, gritando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Elias, fitando os rostos transformados pela presença divina, compreendeu que essa era a confirmação do pacto de Deus com Israel. Mas não era somente uma vitória sobre os profetas de Baal. Era um momento crucial para toda a nação, um divisor de águas que poderia levar ao arrependimento geral. Contudo, a fúria de Jezabel não tardou a se manifestar. "Cavaleiros a cavalo, levem-me a Elias!" Ela bradou de seu palácio, um novo fervor de ódio emergindo contra o profeta. O que se desenrolaria após a vitória de Elias e o clamor do povo? Assim, o destino da nação pendia precariamente entre a possibilidade de renovação espiritual ou o juízo devastador que poder-se-ia desencadear. O céu, testemunha das promessas, estava prestes a se abrir em um novo capítulo, um que poderia determinar não apenas o futuro de Elias e Eliseu, mas também o próprio destino de Israel. E a pergunta ecoava no ar carregado de expectativa: o que o Senhor estava prestes a revelar, e como aquele confronto moldaria a história da aliança de Deus com seu povo? As nuvens, ainda espessas, pareciam guardar segredos profundos, enquanto a sombra da rainha se aproximava cada vez mais, atenta à execução de seu plano maligno. Assim que o eco do clamor da multidão começou a se dissipar nas colinas ao redor do Monte Carmelo, um profundo silêncio tomou conta do lugar. Todos os olhos estavam fixos em Elias, cujo rosto refletia a glória do Senhor, enquanto a fumaça subia e se dissipava sob o esplendor do céu. A presença de Deus ainda pairava, como uma doçura que envolvia e constrangia, convidando todos a se voltarem para ele. Mas a euforia rapidamente se transformou em um sussurro de temor, pois a notícia da vitória de Elias chegaria rapidamente aos ouvidos de Jezabel. Os profetas de Baal, envergonhados e sem esperança, se dispersaram. As danças frenéticas agora se tornaram passos apressados, enquanto tentavam escapar da humilhação. Mas entre os que permaneceram havia um sentimento de renovação espiritual. As pessoas olhavam umas para as outras, a dúvida se dissipando sob a luz do Senhor e da revelação de sua verdadeira natureza. Elias, movido pela urgência do momento, levantou a sua voz e exortou os israelitas: "Voltem-se ao Senhor de todo o coração. Livrem-se dos ídolos e não se deixem enganar pelos falsos profetas." Suas palavras eram como um clarim para alegrar as almas sedentas de verdade. Ele estava pronto para agir novamente, mas antes que pudesse iniciar esse processo de purificação, um tremor de preocupação se apoderou dele. Os cavaleiros a serviço de Jezabel estavam se aproximando, montados e galopantes como tempestade. A rainha, cujos planos eram carregados de amargura e vingança, não podia permitir que a derrota caísse sobre os pés de seu Deus. Sabendo que a batalha não era somente física, mas espiritual, Elias, em sua alma, pediu coragem e proteção ao Senhor. Enquanto se preparava para o que viria, Elias virou-se para Eliseu, seu fiel aprendiz, e disse: "O Senhor preparou um caminho para nós, e não teme aqueles que buscam derrubar seus ungidos." A determinação ardente de Elias iluminava seus olhos, enquanto a tempestade se aproximava.
Naquele momento, uma profunda revelação invadiu a mente do profeta. Ele recordou as palavras do Senhor, que dissera que a fidelidade à aliança não poderia ser quebrada, mesmo diante da oposição. Ele lembrou-se de que Deus não apenas tinha o poder de descer fogo do céu, mas também de mover corações e transformar a terra. É no meio da angústia que a glória de Deus brilha mais intensamente, pensou. Então, surgiu uma mensagem do Senhor. Não era uma resposta ao desafio de Jezabel, mas uma orientação sobre o que deveria ser feito a seguir. Elias, levanta-te e vai a Jezreel, e não temas, pois eu estou contigo. O Senhor lhe falou em seu coração. Com essa certeza, o profeta se dirigiu à congregação, sua voz firme em autoridade. É hora de marchar ao confronto, mas não com armas de carne, mas pela oração e pela santidade. Mas antes que pudesse avançar nessa jornada, uma sombra se fez presente, trazendo um frio que congelava o ar. Elias, o que você fez? O que você provocou? A voz de Jezabel cortava como uma lâmina, carregada de ameaça e ira. Eu farei de você o que você fez aos meus profetas. Não haverá refúgio para você, e a espada do meu juízo te alcançará. As palavras da rainha recebiam uma ressonância demoníaca, enquanto Elias sentia dentro de si a tempestade que se formava. A certeza de que ele estava no caminho de Deus lutava contra um senso de temor que tentava se instalar em seu coração. Elias sentiu a pressão aumentando. A luta interna intensificava-se como um campo de batalha espiritual. Mas enquanto a pressão aumentava, a nuvem daquele espírito impiedoso se tornava visível, e Elias se lembrou do que o Senhor prometera a ele. A vitória vem do Senhor, Ele nunca me abandonará. A coragem voltou a inundar seu ser. Neste dia, a rainha e seus planos malignos não prevalecerão. Eu ouvirei a voz do Deus vivo. Elias declarou com fervor, firme em sua fé. E assim, a tensão entre o bem e o mal se intensificava, e as hostes do céu estavam em movimento. O plano soberano de Deus não tardaria a se revelar, mas a pergunta que o povo se fazia ressoava. Como uma vitória poderia surgir de uma crise tão iminente? As sombras que se alinhavam à beira do monte cobririam um futuro que ia muito além do que os olhos podiam ver. Estava prestes a se abrir uma janela de revelações que moldariam o destino não somente de Elias, mas de toda a nação de Israel. Enquanto a tensão pairava no ar, Elias e Eliseu se encararam, a determinação ardendo em seus olhares. A ameaça palpável que emanava das palavras de Jezabel não poderia prevalecer, pois a esperança da aliança permanecia ardente nas promessas de Deus. O destino do povo de Israel estava nas mãos daquele que criara todas as coisas, e a guerra espiritual se desenrolava em sua forma mais intensa. Vá, Eliseu, e reúne todo o povo de Israel. Convoca uma assembleia. É tempo de um novo diálogo sobre a verdade, ordenou Elias, sua voz firme e decidida, enquanto começava a se preparar para o embate que se aproximava. O jovem profeta partiu rapidamente, enquanto Elias se posicionava em um lugar central, sentindo a pressão crescente da espera. Ele sabia que a vitória não seria encontrada em força física, mas na oração e na intercessão. Assim, enquanto aguardava, elevou sua voz ao Senhor, pedindo sabedoria e direção. Ó Deus de Israel, manifesta-te. A tua glória deve ser vista e tuas promessas devem ecoar. Desperta em nós a fé que resiste ao medo. Os anseios de Elias eram ardentes, refletindo o papel que ele precisava desempenhar nesse momento críticos. Ele sabia que não estava só. Dentro dele, o chamado divino pulsava, insistente e poderoso. Com a assembleia congregada, as palavras do Senhor estavam prestes a desafiar as trevas mais uma vez. Eliseu retornou, acompanhado de muitos da nação que, mesmo temerosos, se sentiam atraídos pela força da fé que emanava do profeta.
A multidão se aglomerou ao redor de Elias, um espectro de emoção passando por suas expressões. Ele respirou fundo, sentindo a presença do Altíssimo sobre ele, e começou a falar. Povo de Israel, o que viemos a fazer? A quem servimos? Os ídolos que fizemos sonhar com a prosperidade têm apenas nos arrastado à destruição. O Deus que respondeu com fogo no passado continua conosco hoje. É tempo de decidirmos de uma vez por todas. Os murmúrios cresciam à medida que o sensacionalismo dos testemunhos tomava conta, capturando a atenção. Embora alguns ainda estivessem medrosos, os corações inflamados pelo desejo de verdade começavam a se erguer. Naquele momento, a voz da nuvem se tornava clara. Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas o chamado da rainha não estaria em vão. Jezabel, incitada por seu orgulho e raiva, faria tudo ao seu alcance para impedir que a voz do Deus vivo ressoasse em meio ao povo. Ela não se prostraria sem uma luta feroz. As suas ações não apenas iriam mirar o homem de Deus, mas a própria aliança que Deus fizera com Israel. Enquanto a assembleia estava prestes a ocorrer, Jezabel enviou seus emissários. Sua presença estava no ar, pesando sobre os corações. As ameaças de um homem contra o poder de Deus não foram suficientes para calar a voz profética, mas a sombra se esgueirava invisivelmente, como um predador esperando pelo momento certo de atacar. Quem se atreverá a reclamar desta cidade como sua? Ressoou a voz de Jezabel entre as pessoas. A dúvida, a inquietação e a incerteza começaram a sufocar os que hesitavam e temiam por suas vidas. A sombra da rainha erguia-se como um manto de opressão sobre os que duvidavam do céu. Contudo, a estratégia divina começava a se desenhar. Elias moveu-se com um novo fervor, chamando exatamente para este momento. Preparem-se, pois o Senhor opera. Amanhã o Deus de Israel mostrará seu poder, e a verdade será exposta. Todos os profetas de Baal devem se reunir ao nosso redor para que seja feita a prova de seu poder. O fervor de Elias reacendia a coragem da multidão. As esperanças, uma vez apagadas, começaram a arder novamente sob as chamas de um despertamento. Tal decisão da parte de Elias não apenas seria um confronto entre Deus e Baal, mas uma convocação à fé daqueles que se desviaram. Quando o sol surgiu no dia seguinte, a montanha estava coberta de expectativa. Os profetas de Baal foram convocados, prontos para apresentar seu suposto poder. Elias, por sua vez, tomou posição, percebendo que esse confronto não era apenas sobre um sacrifício, mas sobre a essência da adoração. A batalha do Monte Carmelo estava prestes a explodir em um clarão de revelações divinas. A luz do Senhor parecia se concentrar, esperando o momento certo para revelar seu plano soberano. Quanto mais a batalha se aproximava, mais o céu parecia sussurrar segredos de um propósito eterno. O que estaria reservado para este dia sagrado? A vitória que era iminente? O destino de todo um povo, o poder da oração e a intervenção divina estavam em jogo. Enquanto Elias continuava preparado para a luta, a pergunta ecoava novamente: como o Senhor se revelaria em meio ao caos e quais desdobramentos aguardariam aqueles que se mantivessem firmes em sua promessa? A história de Elias e do povo de Israel estava no limiar de um milagre em conjunto, onde a verdade de Deus se tornaria uma luz nas trevas.